Olá, eu sou George Alex Moreira Fernandes, médico. Eu venho aqui abordar hoje um tema em fevereiro, que na realidade são caracterizados o fevereiro roxo. Três temas no momento: a fibromialgia, o Alzheimer e também o lúpus, incluindo neste o eritematoso sistêmico, certo? Onde a parte, obviamente, sistêmica e entra mais no todo destes pacientes, certo? O lúpus, então, o lúpus eritematoso sistêmico, como já citado, é uma moléstia de pele que é muito susceptível em áreas expostas, certo? Ao sol, fotossensível, né? Pode sim ter em crianças e a grande manifestação primária geralmente pode haver na face, que é onde geralmente nós reconhecemos, e tem alguns deles com características agudas, subagudas, mista, inclusive crônica. E isso aí, notadamente, vai mostrar, primeiramente, para levantar uma suspeita diagnóstica e, obviamente, depois confirmar, sim, com um laboratório e também até anátomo-patológico para afirmar o diagnóstico. Cada qual destas etapas tem prognóstico mais favorável e, obviamente, prognóstico mais sombrios, digamos assim. E com o seu devido diagnóstico e sempre precoce, fazer sim, cada um tem um tratamento mais específico para aquele fato, incluindo sempre uma medida protetiva, que evitar sol, colocar chapéus, proteger as áreas expostas, obviamente ao sol. E também o uso de tabaco geralmente também deve ser orientado ao abandono, porque ele é um prejudicial a esta moléstia do lúpus. E, inclusive, o lúpus eritematoso sistêmico pode ocorrer em todos os órgãos, inclusive afetando o cérebro, que aí vem aquelas questões neuropsiquiátricas, que é também justamente decorrente do lúpus eritematoso sistêmico. Então, a considerar que em relação ao homem e mulher é mais característico em mulher do que homem. E também as etnias, o afrodescendente também é 5, 4 para 1 do caucasiano. É mais fácil ter nestas etnias e também mais mulheres que homens, 3 para 1. E sempre tentar o diagnóstico cada vez mais precoce. A tentar, obviamente, fazer uma remissão ou, sim, um tratamento muito mais cedo para evitar, obviamente, a cronicidade desta moléstia. Imbuído nisto, já pegamos o gancho para a moléstia ou a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer nada mais é do que um esquecimento mais precoce, digamos assim, uma velhice que chega mais cedo. E a demência de Alzheimer, ela sim, ela é mais física do que a demência vascular, que atinge a parte dos vasos, pós-AVC, agora pós-Covid também, né? Algumas pessoas tiveram um esquecimento justamente porque a nível vascular também. E a demência de Alzheimer, nós temos que sempre tentar a precocidade do diagnóstico. Não apenas naquela primeira lembrança que os familiares trazem, porque aí já é, sim, um quadro mais grave, mais prolongado dessa moléstia degenerativa e crônica. Então, lembrar alguns fatores que devem ser evitados. Se já tem na herança genética destes familiares ou pacientes, evitar principalmente o alumínio. O alumínio
é um dos mais importantes elementos que fazem essa doença ser ativa com precocidade. E eu digo alumínio, não só as panelas, aquelas antigas de alumínio, sim, o desodorante em aerosol. Esse tem grande quantidade de alumínio, o spray do aerosol. Então, os familiares que têm, obviamente, devem evitar este uso do aerosol. E sim, bastão ou creme, enfim, roll-on. Cada qual faz a sua preferência. Junto disto, sim, tem outros fatores que dá para formular alguns diagnósticos, como, por exemplo, fundo de olho, por exemplo. Muito se sabe que na periferia da retina, ou mesmo na mácula, na parte lateral da mácula, enfim, mostra-se sinais que ali pode ser pensado que esses pacientes têm uma probabilidade maior de desenvolver mais rápido a doença de Alzheimer, certo? Então, o diagnóstico também, além da história clínica, do exame da anamnese, exame físico, também o exame de imagem nos prova e nos comprova melhor este diagnóstico. Além, obviamente, também de fazer, sim, o quanto antes o diagnóstico precoce e, a partir do momento do diagnóstico, já iniciar o tratamento, para cada qual o mais específico, e acompanhar este paciente. Orientar a família que sim, deve ser acompanhado e deve ser preparado todo o ambiente, tanto em casa, um ambiente mais claro, mais luminoso e mais que fique justificando que ele se reconheça naquele local. Evitar trocar de local, porque ele ali está tendo, sim, o seu mesmo ambiente. E quando estes pacientes já estão num quadro mais grave, obviamente, eles não compreendem a racionalidade, e sim a parte que aflora melhor é a parte da sensibilidade, a parte mais sensível. Ou seja, eles não vão compreender que a pessoa eu sou o João, seu filho. Não, eles não compreendem isso mais, porque eles não têm mais a parte cognitiva da racionalidade. Isso vai esquecendo. Então, dito isso, eles vão tendo mais aquela parte do carisma, aquele som que eles são reconhecidos como familiares, aquele amor melhor, aquela suavidade, eles compreendem e sabem que ali sim está um familiar, um ambiente mais seguro, certo? Lembrar desta parte, e justamente agora abordando a fibromialgia é aquela que é onde a parte mental, a emoção, a ansiedade, que ocorre geralmente numa mulher, é mais que homem, mas homem pode ter, uma mulher mais jovem e muito responsável, que organizada, que tem, na realidade, muitos afazeres e abraça o todo e vai ficando com tensões, e não consegue desabafar adequadamente, não busca um atendimento da parte emocional o quanto antes, e vai acumulando, vai procrastinando em procurar o recurso, e estas doenças de tensão que essas mulheres jovens geralmente começam entre 35 anos a 45 anos, ou um pouco mais acima, e aí vai desenvolvendo aquela dor que vai cronificando. E essa dor crônica a nível cerebral, isso sim depois deve ser tentado tirar esta dor que já agravou a nível cerebral, com, obviamente, medicamentos para dor crônica tratável, certo? Porque é um sofrimento muito grande a fibromialgia. A pessoa não consegue nem ser tocada, e muitas das vezes ela nem sequer, se ela pensa que vão tocar, ou ele, já está louca de medo. Então, quando esses quadros de tensões, que obviamente se não tratado, vai sim desenvolver a fibromialgia, que é uma doença que o diagnóstico é clínico, e sim com exame físico, tocando obviamente nos pontos gatilhos, certo? Que a pessoa vai tendo a manifestação de dor, e a gente faz um cálculo mais ou menos que pode sim haver
esta moléstia. Não é com exame de imagem ou exame de laboratório. O diagnóstico é clínico e a partir daí também tratar. Lembrando, obviamente, que cada caso é um caso e cada tratamento é um tratamento para cada pessoa, certo? Quanto mais deixar cronificar uma dor, pior ela é para tirar. E daí, sempre lembrar, vamos sim procurar cada vez mais o atendimento médico precoce naqueles primeiros sintomas. A pele, voltando um pouco ao todo, a pele é o primeiro manifesto. A pele é o órgão menos nobre, digamos assim, que temos. E ela é a primeira manifestação do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Aquela parte que está mais profunda. E ali naquela geração de emoções, ou aquilo que ainda não nos compreendemos no interior, que não fizemos o nosso insight verdadeiro, digamos assim, ela vai aflorar justamente para a pele. Lembra que às vezes estou muito ansioso, não consigo resolver, já dá uma coceira, já dá aquela psora, aquela psoríase. Então, as manifestações de pele devem ser tratadas sim, o órgão pele, mas abordar, obviamente, da onde está esta causa desta alergia, desta parte da pele que está drenando muito fácil, certo? Lembrar que estamos sempre atualizando todos os momentos a vocês, para que sempre pensem em ter cada vez mais uma qualidade de vida que todos merecemos. Está bem? Tenham um bom resto de fevereiro e o que tenho para o momento é isso. Até breve.